ao Café com Jesus, é uma alegria estar aqui com você. É um tempo muito precioso, sempre é um tempo muito precioso que a gente passa aqui juntos. E eu venho aqui para transbordar sobre sua vida, mensagens que Deus está confiando ao meu coração, que eu estou utilizando também para renovar aqui a minha mente, renovar a minha vida, ser transformada por Jesus. E são mensagens que elas são de acordo com as vivências realmente do nosso dia a dia. É aquilo, sabe aqueles perrenguezinhos que a gente passa no dia a dia, as nossas aflições, aquele aperto no coração que a gente tem durante a nossa vida, nos meus dias aqui, e sempre Deus tem uma palavra, sempre Deus tem uma palavra para nós. Então, esse é o intuito do canal Café com Jesus, é trazer essa palavra para aquecer o seu coração, para te ajudar a se reerguer, sacudir a poeira aí do desânimo e realmente ir para a vida. Ir para a vida com alegria, ir para a vida renovada em Jesus. E hoje eu quero trazer aqui para vocês 3 pilares do propósito. Propósito, essa palavra que deixa todo mundo de cabelo em pé, não é verdade? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui nessa terra? Isso é uma coisa que eu fiquei durante muito tempo angustiada comigo mesma, porque eu não sabia qual era o meu propósito e eu tentei achar em todos os lugares, de todas as formas, coisas do mundo, né? Coisas do mundo, eu colocava como meu propósito que tinha que ser baseado naquilo que eu sou perante a sociedade e não naquilo que eu sou perante Deus. Então a minha visão de propósito estava totalmente errada, totalmente errada. E aí, o que eu fiz? Vamos pesquisar na Bíblia, porque todas as nossas aflições, todas as respostas que a gente quer, tá tudo aqui na Bíblia. E o que Deus fala sobre propósito? Tá lá no início de tudo, em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28. No início de tudo, desde o início de tudo, Deus já tinha falado para nós o nosso propósito. E aí a gente fica dando voltas aí, igual, um animal com uma venda batendo nas paredes de um lado para o outro, sem saber qual que é o nosso propósito, sendo que Deus já falou desde o início da história, da humanidade, desde quando Ele criou tudo, Ele já tinha designado qual que é o nosso papel. Presta atenção. Tá lá em Gênesis, então, capítulo 1, versículo 28. Então, Deus os abençoou e disse, isso aqui foi para Adão e Eva, certo? Deus abençoou Adão e Eva e disse para eles, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Olha isso. Sejam férteis e multipliquem-se. Aqui a gente já cai por terra muitas dúvidas que a gente tem. De que, será que é a vontade de Deus, né, que a gente tenha filhos? Será que é da vontade de Deus que a gente se multiplique? É da vontade de Deus. Deus sempre quer que a gente se multiplique. Deus sempre quer que a gente cresça, que a gente seja fértil, que a gente realmente construa uma família. Então, se você tem dúvida se esse é o plano de Deus para sua vida, esse sim é o plano de Deus para sua vida. Aí você que escolhe se você quer seguir esse plano ou não, porque você tem um livre arbítrio. Lembra que você tem um livre arbítrio? Deus é tão maravilhoso que Ele te dá a opção de você escolher se você quer seguir o que é o planejamento dele ou não. E tem muitas pessoas que não podem seguir por outras questões, que não conseguem realmente, que são impossibilitados de forma física, mas que isso ele vai ser multiplicado e você vai ser fértil em outra área da sua vida. Não às vezes em maternidade, né? Em ter filhos, mas você pode ser fértil e multiplicar em todas as áreas da sua vida. O que é mais lindo que isso aqui, ele não entra só nessa questão de você ter filhos ou não. Ele entra na questão de você crescer, de você realmente crescer de forma e por tempo indeterminado.
Porque se você é fértil e você multiplica, você cresce. Só tem como multiplicar se você está crescendo. Porque se você não está crescendo, não tem como multiplicar. Então, qual é o projeto de Deus para a nossa vida? Que a gente cresça por tempo indeterminado. O propósito que Ele quer para você é que você esteja em constante crescimento. Que a cada dia você cresça mais. Que a cada ano você avance mais. Que a cada mês você evolua. Que você cresça como pessoa, que você cresça no seu trabalho, que você cresça na sua família, que você multiplique todas as coisas que Ele confiou nas suas mãos. Então, se a gente entende isso, o que a gente começa a perceber? Se a gente não está em crescimento, a gente está parado, a gente está estagnado. Ou seja, nós não estamos cumprindo o propósito que Deus tem para nós. Você não está cumprindo o propósito da sua vida. Se você está se sentindo parado, estagnado, significa que você não está cumprindo o seu propósito, porque o seu propósito é só crescer e multiplicar. Então já começa a analisar isso aí, por que você não está crescendo e multiplicando? É algumas coisas que você precisa deixar de fazer, é alguns padrões que você precisa mudar, é a sua mente que você precisa renovar, quais atitudes que você precisa começar a fazer, é ler um livro, é buscar um curso, é fazer o quê? Então, isso é um ponto de atenção para a nossa vida, porque o que Deus quer é que a gente cresça e que a gente multiplique-se por tempo indeterminado, ou seja, durante toda a nossa vida. Segundo pilar, que é o propósito de Deus para a nossa vida, que é governar a terra. E esse governar significa o quê? Governar sobre todas as coisas. Então, a gente assumir a nossa postura perante a nossa família, perante ao nosso trabalho, perante a nossa vida. Governar a nossa vida sobre todas as coisas. E não se deixar ser governado. E não se deixar ser influenciado de uma forma ruim. A gente precisa assumir as rédeas da nossa vida. Então, você já ouviu alguém falar assim, mas é porque eu fiz tal coisa, porque eu fui influenciada por tal pessoa. Então essa pessoa ela não tem o governo da vida dela, ela não está assumindo a vida dela, tomando as rédeas da vida dela. E Deus quer que a gente faça isso, que a gente governe sobre todas as coisas e não deixar que as coisas nos governem, não deixar que a gente se perca, não deixar vícios dominarem a gente. Porque se a gente tem vícios dominando a gente, significa que a gente não está governando sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. Então esse é um propósito de Deus para nós, esse é o propósito que Ele quer para você. Que você cresça por tempo indeterminado e que você governe sobre todas as coisas da sua vida, sobre todas as áreas da sua vida. Seja na sua saúde, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, em todas as áreas. Ele quer que você, Ele deu esse chamado para você, Ele deu essa condição para você. Então você pode sim acessar. Você acha muitas vezes que eu não tenho controle, eu não consigo. Não, você consegue sim, você precisa só tomar posse e falar assim, não, agora quem está governando aqui sou eu. Eu não vou mais deixar ser influenciada, eu vou governar sobre a minha própria vida. E o terceiro pilar do propósito é transbordar. Porque quando a gente não pode ter todas essas coisas, ser fértil, multiplicar, a gente não pode governar sobre a nossa vida, porque a gente vai assumir as rédeas, aí a gente vai ser transformado de uma forma assim completa e reter tudo isso para nós. A gente precisa transbordar na vida das pessoas, a gente precisa transbordar quem está à nossa volta, seja quem você conhece, seja quem você não conhece também. Às vezes você nunca viu uma pessoa na vida e fala, não vou ajudar, mas você tem que ajudar sim. Se Deus está falando para você, se você sente no seu coração que você precisa transbordar, você precisa transbordar. E a gente às vezes acha que o transbordar é só em coisa grandiosa, mas não é em coisa grandiosa. Às vezes é uma coisinha assim que você acha que para você é tão pequena, mas na vida do outro vai fazer uma diferença tão grande que você não tem nem noção. Você não tem nem dimensão disso. Então, às vezes, é um bilhete que você escreve, é um abraço que você dá, é um sorriso que você dá, é uma pergunta que você faz. Você tá bem? Você precisa de alguma ajuda? É transbordar de coisas pequenas, sabe? Coisas que
que é pequenas para nós, mas para Deus que é muito grande. Então, 3 propósitos para você. 3, hoje você vai sair daqui. Se você não tinha propósito até então, pronto, você achou o seu propósito. Crescer e multiplicar por tempo indeterminado. Se você não está fazendo isso, então significa que você está fazendo alguma coisa errada. Você está com algum padrão errado. Você precisa mudar isso, porque o seu propósito de vida é crescer. Então começa a refletir aí tudo que você precisa mudar para você crescer e multiplicar. Você precisa governar sobre a sua vida. Governar sobre todas as coisas, então assumir as rédeas da sua vida. Se você não está conseguindo fazer isso, você precisa entender também o que você está fazendo aí, que você está se deixando ser governado. O que está governando sobre você em vez de você governar sobre tudo? Começa a refletir aí. E o terceiro propósito é você transbordar. Se você não está conseguindo transbordar na vida de alguém aí à sua volta, significa também que você não está cumprindo o seu propósito. Porque o seu propósito é que para você seja um transbordo na vida de quem tiver à sua volta. Então, seja de qualquer forma, transbordar com uma palavra, aquilo que Deus confiou na sua vida, o seu dom, sabe? Todo mundo tem um dom, Deus derramou um dom para cada um. Só que tem gente que usa para transbordar e tem gente que não usa. Tem gente que só retém. Talvez seja um dom da sua voz, de você cantar, de você tocar um instrumento, de você construir alguma coisa, qualquer coisa. Use esse dom para transbordar na vida das pessoas. E você vai estar cumprindo o propósito, o seu propósito aqui na Terra. O propósito que Deus já tinha designado para a gente desde lá do início, desde Adão e Eva. E a gente está aqui, depois de não sei quantos mil anos, perdidos, sem a gente saber o nosso propósito, sendo que já está escrito aqui. Está escrito aqui o que Ele quer de nós. Então eu espero que você coloque aí no seu coração, sabe, essa decisão de agora eu entendi o meu propósito e eu vou para a vida. Agora eu vou batalhar em cima desse propósito. Eu vou tomar posse desse propósito e eu vou todos os dias acordar com a convicção daquilo que eu tenho que fazer. Daquilo que eu tenho quais são as coisas, os passos que eu preciso fazer para concluir esse propósito, para estar cada dia mais próximo desse propósito. Eu espero que realmente você entenda isso e transforme a sua vida, tá bom? Que é uma coisa que eu comecei a fazer aqui também. Eu tomei posse desse propósito, eu me tornei uma mulher com propósito, por isso que eu estou aqui transbordando sobre a sua vida, porque eu não quero reter nada. Se Deus está me dando essa voz, eu quero transbordar na sua vida, eu quero contribuir com a sua vida. Então, para você me ajudar, você precisa se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal que está aqui só para te abençoar, para você não perder nenhum conteúdo. Você pode ativar o sininho aí, você também pode curtir esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e as pessoas precisam escutar esse propósito. Quantas pessoas estão perdidas? Eu tenho certeza que tem pessoas aí à sua volta que estão perdidas, que não sabem o propósito da vida delas. Então, ajude essas pessoas a encontrarem um caminho para elas, encaminhando essa mensagem. Encaminhe essa mensagem para as pessoas que você ama, para os seus amigos, para os seus familiares. Fala assim, olha, Deus tem a resposta para você aqui agora. Encontre o seu propósito. Esse é o seu propósito. Porque quando a gente encontra o nosso propósito, a gente consegue ter gosto pela vida. Porque quando a gente não tem propósito, a gente vive, sabe, um dia atrás do outro assim, de uma forma tão triste, de uma forma tão deixa a vida me levar, sabe? Mas quando a gente entende por que a gente está aqui, cara, é tão gostoso viver, é tão gostoso levantar da cama, a gente agradece a Deus, Deus, obrigada por mais uma oportunidade de vida que o Senhor me deu. E eu vou aqui, ó, hoje construir o meu propósito, cada dia, tijolinho por tijolinho, naquilo que o Senhor deixou para mim, naquilo que o Senhor designou para mim. Antes mesmo de eu vir nesse mundo, Ele já escreveu a sua história. Lembre-se disso. Eu sempre coloco isso na minha cabeça, essa passagem bíblica, porque a gente toma posse, a gente acorda, sabe? Mesmo diante das dificuldades, a gente resgata a nossa força em Deus e a gente avança. A gente não para. Então é sobre isso. É a vida com Jesus é sobre isso. É esse renovo que Ele tem para nós todos os dias. Tá bom?
Eu te espero no próximo Café com Jesus.